Ser do sacrifício que Jesus fez por nós na cruz. Vamos então refletir sobre a dor de Jesus para que possamos renascer para Ele e junto com Ele, na Páscoa. Estamos em Jerusalém, na época da Páscoa. Jesus sabia que essa seria sua última Páscoa, por isso reuniu-se com os discípulos para a última ceia e disse Jesus: Em verdade vos digo que um de vós que come comigo há de me trair. Os discípulos se entristeceram e começaram a perguntar um após o outro: Sou eu. E Jesus respondeu: Um de vocês me trairá. Depois Jesus tomou o pão, o abençoou, o partiu e deu a seus discípulos, dizendo: Tomai e comei todos vós. Isso é o meu corpo que é dado por vós. Depois Jesus tomou o cálice em suas mãos, deu graças e o deu a seus discípulos, dizendo: Tomai e bebei todos vós. Esse é o meu sangue que será derramado para o perdão dos pecados. Façam isso para se lembrarem de mim. Depois disso, Jesus foi para um jardim, no Monte das Oliveiras. Lá chegando, disse a seus discípulos: Orai para terdes forças contra a tentação. Jesus se afastou do grupo, indo mais para o fundo do jardim. Se ajoelhou e orou: Pai, se for possível, afaste de mim esse cálice de sofrimentos. Porém, não seja como eu quero, mas como tu queres. Seja feita a tua vontade. Jesus voltou para perto de seus discípulos. Nesse momento chegou Judas Iscariote, trazendo guardas armados para prenderem Jesus. Jesus sabia de tudo que ia acontecer com ele. Então Judas se aproximou de Jesus e foi lhe dar um beijo de saudação. Judas, é com este beijo que vês me trair? Jesus disse aos guardas: Se é a mim que procurais, deixai que este se retire. E assim se realizou o que Jesus tinha dito: Não perdi nenhum daqueles que me confiaste. Depois Jesus disse: Vinde armados de espadas para me prender. Eu estive no meio de vós, dia após dia. Eu falei as claras para o mundo dentro do templo, onde todos se reúnem. Por que não vos atravestes a me prender quando eu estava no meio de vós? Mas essa é a vossa hora, é a hora do poder das trevas. Os guardas então prenderam Jesus, que foi levado a Pôncio Pilatos, governador romano. Os chefes do povo fizeram muitas acusações falsas a Jesus. Ele está revoltando o povo. Ele diz que é o salvador do povo. Ele diz que é rei. Ouvindo isso, Pilatos perguntou a Jesus: Tu és o rei dos judeus? Está dizendo isso por ti mesmo ou os outros te disseram isso de mim? Por acaso sou judeu? O teu povo e os sumos sacerdotes te entregaram a mim. Que fizestes? Mas Jesus ficou em silêncio, de maneira que Pilatos se admirou e perguntou novamente: Tu és o rei dos judeus? O meu reino não é deste mundo. Se o meu reino fosse deste mundo, os meus guardas lutariam para que eu não fosse entregue aos judeus. Mas o meu reino não é daqui. Então tu és rei? Tu dizes: Eu sou rei. Eu nasci e vim ao mundo para isto, para dar o testemunho da verdade. Todo aquele que é da verdade ouve a minha voz. Pilatos parou por um momento, pensando naquelas palavras. Depois perguntou a Jesus: Verdade? O que é a verdade? Mas não esperou resposta. Virou-se e foi falar com os judeus. Não encontro nenhuma culpa neste homem. Mas existe entre vós um costume, que pela Páscoa eu vos solte um preso. Quereis que eu solte o rei dos judeus? Então os judeus começaram a gritar: Jesus não, solte Barrabás, solte Barrabás. Barrabás era um bandido, mas para atender aos judeus, Pilatos soltou Barrabás.
e mandou flagelar Jesus. Os soldados chicotearam Jesus. Depois fizeram uma coroa de espinhos e a colocaram na cabeça de Jesus, zombando de Jesus. Os soldados diziam: "Toma tua coroa, rei dos judeus." A coroa de espinhos feriu a cabeça de Jesus. Puseram-lhe um manto vermelho e troçavam dele: "Viva o rei dos judeus!" E lhe davam bofetadas. Pilatos saiu de novo e disse aos judeus: Olhai, eu trago aqui fora, para que saibais que não encontro nele crime algum. Quando viram Jesus, os judeus começaram a gritar: "Crucifica-o! Crucifica-o!" Mas não encontro nele crime algum. Todo aquele que se diz rei se declara contra César. Pilatos então fez um sinal para um dos guardas que lhe trouxesse uma vasilha com água. Lavou a mão, enxugou-a e disse: E recaia sobre os vossos ombros o peso dessa morte. Crucifica-o! Crucifica-o! Pilatos entregou Jesus para ser crucificado, e os soldados o vestiram com suas próprias vestes e o levaram. Os soldados o fizeram carregar a cruz por toda a cidade até o Monte Gólgota, onde Jesus seria crucificado. Jesus tropeça e cai pela primeira vez. Batendo o joelho esquerdo com força no piso, ferindo-o por causa do peso da cruz. Os soldados que acompanhavam Jesus o chicotearam para forçá-lo a se levantar e continuar sua caminhada. No meio do caminho, coberto de feridas e sangue, ele viu Maria, sua mãe, que chorava ao ver toda a maldade que faziam com ele. Outra vez, os soldados o chicotearam. Jesus voltou a andar, mas já fraco pela falta de alimentação e pelos maus tratos, caiu pela segunda vez. Verônica se aproxima de Jesus e limpa seu rosto com um pano. Os soldados perceberam que Jesus já estava sucumbindo, então obrigaram Cirineu a carregar a cruz para ele. Jesus sobe o Morro do Calvário e, lá chegando, cai pela terceira vez. As santas mulheres, incluindo Maria, sua mãe, observavam tudo aquilo cheias de pesar e dor. Jesus agora permanece caído no chão. Cirineu deixa a cruz ao lado de Jesus, se afasta. Primeiro os soldados crucificaram os dois ladrões, depois vieram até Jesus, o despiram de suas vestes e o deitaram sobre a cruz. Pregaram primeiro a mão direita com um cravo de ferro, e o sangue santo do Senhor jorrou. Depois fizeram o mesmo com a mão esquerda. Não contentes com tudo isso, os soldados ainda fixaram os dois pés de Jesus com um único cravo. O sangue de Jesus escorria e manchava a madeira da cruz. Depois levantaram a cruz. Maria Madalena se aproxima da cruz, se ajoelha e beija os pés de Jesus. Os soldados romanos prenderam Jesus à cruz.
Jesus é crucificado entre dois ladrões, e os judeus passavam e diziam: Tu não és o rei dos judeus? Então salve-se. Se és filho de Deus, desce da cruz. Salvou os outros e não pode salvar-se. Se és rei de Israel, desce da cruz e nós creremos em ti. E também um dos ladrões disse: Se tu és Cristo, salva-te a ti mesmo e a nós. Porém o outro ladrão repreendeu: Tu nem agora temes a Deus, está na mesma condenação? Nós recebemos o castigo que nossos feitos mereciam, mas este homem não fez mal nenhum. E olhando para Jesus, o bom ladrão falou: Senhor, lembre-se de mim quando estiveres em teu reino. Eu prometo, hoje mesmo estará comigo no paraíso. Indiferentes ao sofrimento de Jesus, os soldados repartiram suas roupas, pregaram as vestes de Jesus e a repartiram em 4 partes, uma para cada um deles. No entanto, a túnica era inteiriça, e eles jogaram a sorte para ver quem ficava com o manto sagrado. As dores de Jesus aumentaram dramaticamente. Seu esforço para respirar era enorme. Mesmo sofrendo na cruz, Jesus olhou para o céu e perdoou a todos, dizendo: Pai, perdoa-lhes, eles não sabem o que fazem. Jesus havia perdoado aquelas pessoas que lhe faziam tanto mal, mesmo agonizando na cruz. Então ele disse: Tenho sede. Um dos guardas fixou uma esponja na ponta de sua lança, molhou no vinagre e levou até os lábios de Jesus. Jesus não aceitou. Jesus ainda sofreu por mais algum tempo, e antes de morrer disse: Pai, em tuas mãos entrego o meu espírito. Inclinando a cabeça para a frente, morreu. Houve trevas por toda a terra, escurecendo-se o sol. A terra tremeu, muitos túmulos se abriram, dos quais ressuscitaram os corpos justos, e o véu do templo rasgou-se no meio. Ao ver tudo isso, um centurião exclamou: Esse homem era mesmo filho de Deus. Logo seria Páscoa, e Pilatos não queria ver ninguém crucificado na comemoração. Por isso mandou quebrar as pernas dos condenados para acelerar a morte. Chegando ao Gólgota, os soldados viram que 2 ladrões ainda estavam vivos. Por isso quebraram-lhe as pernas com uma barra de ferro. Quando chegaram a Jesus, viram que ele estava morto. E assim se cumpria o que estava escrito: nenhum osso de seu corpo será quebrado. Para ter certeza da morte de Jesus, o centurião enfiou uma lança na altura do seu coração, e então mais sangue jorrou do corpo de Jesus. Jesus foi retirado da cruz por José de Arimateia, com a ajuda de alguns discípulos e das santas mulheres. Ao ver o corpo do filho profanado e injuriado, Maria chorou amargamente. José de Arimateia possuía um túmulo novo, encravado na rocha, perto do Calvário, e foi nele que colocaram o corpo de Jesus. No dia seguinte, os sacerdotes judeus foram pedir a Pilatos que colocassem guardas à frente do túmulo de Jesus. Eles temiam que os discípulos tirassem o corpo de Jesus do sepulcro e dissessem que Jesus havia ressuscitado. Assim Pilatos enviou 3 guardas para vigiarem o túmulo. Eis que um anjo do Senhor desceu do céu e removeu a pedra do sepulcro, causando um grande terremoto. Os
Os soldados ficaram muito assustados e caíram ao chão como mortos. Na manhã do terceiro dia, Maria Madalena e Maria foram até o túmulo. E acharam a pedra revolvida do sepulcro. E olhando, não acharam o corpo do Senhor Jesus. E eis que um anjo do Senhor se aproximou e disse: Por que buscais o vivente entre os mortos? Ele não está aqui, mas ele ressuscitou. As mulheres foram contar aos outros tudo o que viram e ouviram. E eis que estarei convosco todos os dias até a consumação dos séculos.